Então, Igor, você não tinha feito isso não no vestibular, não é? Não, era um monte de raiz de 3 dentro de raiz de 3. Ah, o anteriorzinho, né? Esse aqui, né? É. Esse aqui. Sim, esse. Uhum. Na verdade, ó, meus professores eram sem noção também, tá? Esses colocar até agora, tá? Tipo esses problemas, tá? Esses problemas todos os problemas que você está vendo aí, eu vi nos pré-vestibulares mesmo lá no Peru mesmo, tá? Esse cara é sem noção mesmo. Eles não querem que a gente entre, não. Tá. Tá bom? Tá bom, então, vamos lá. Então, calcule esse limite. Quanto que dá? Se aqui a gente consegue, né? Ok. Tanto nesse problema, como já seu colega disse, né? Como no outro probleminha aqui, eu vou explicar passo a passo, né? Mas se existe o limite, a gente tem que pensar nisso aqui, tá? Como que a gente ensinava, né, nos pré-vestibulares, como truquezinhos, essas coisas aqui, né? Aqui tem, isso aqui continua, né? Não para, né? Seria assim, né? Mais, ponto. E assim continua, né? Bom, se isso aqui tivesse limite, que esse valor em algum momento fosse um número, né? Ensina pra gente assim, ó. Então chama esse cara de L. Meu professor que fez isso, né? Uma vez, né? Na universidade. Então, tudo isso é L, ok? Certo, L. Então, essa não é a maneira formal, tá? Mas não vai ajudar demais, né? Então, se eu tiro isso aqui, vou tirar isso aqui, e vou tirar isso aqui, opa, ainda é L, ok? Daqui para, olha, é ainda a mesma soma. Então, daqui para lá é L. E daqui continua sendo L. Então, ok? Isso que está aqui, olha, tenta enxergar assim. Isso aqui é L. Então, vou te trocar por L. Pronto. Ajudou demais. Então, 3 mais L é igual. Olha só. Essa raiz passa para o outro lado. Passa como L ao quadrado. Pronto. Agora, eu tenho que... Essa não é a maneira, né? Essa é a maneira de como você passa nos vestibulares. É um truquezinho fácil como para você passar no vestibular. E como que a gente resolve isso aqui? Agora é uma equação de segundo grau, que eu posso colocar assim. Então, deixa eu colocar assim. Uhum. Esse cara passa para o outro lado. Então, vira menos 3, menos L. Ou melhor, L para cá, melhor. E aqui. Pronto. Aí está a minha equação de segundo grau. Para que fique bonitinho. Aí está. Resposta, quanto vale L? Uso Bhaskara, né? Vou usar Bhaskara, né, ué? Né? Professor, eu não entendi por que que isso tudo dá L e se a gente tirar uma raiz de 3 também dá L. Bom, isso aqui é L, correto? Estou chamando, se existir o limite, estou chamando de L. Ok. Tá, ok. Então, vou repetir aqui. Se eu tiro esse carinha aqui, o raiz, esse 3, esse mais, quanto vale isso? Quer dizer, quanto vale o que está aqui dentro? Veja que essa coisa é infinita, não para. Entendi. Continua sendo L. Então, por isso que isso aqui, né? Deixa eu fiz assim. Então, isso aqui é L. Então, L. Tá. E pronto. Tá vendo? Então, agora é só resolver essa equaçãozinha aí. Deixa eu ver. Aqui tem meu programinha que resolve. Tá isso. Ok. Aí está minhas raízes. Raízes. Quer dizer, ele vale isso aqui, que é um número, deixa eu ver, negativo. Isso aqui é um número positivo. Esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então, qual dos dois valores você aceitaria que seja? Qual seria os dois? Positivo. Por quê? Porque é um monte de raiz quadrada. Raiz quadrada sempre é positivo.
é raiz de um número, né? A raiz sempre vai, de um número sempre é positivo, né? É positivo. Então, essa seria a forma mais que a gente aprende no vestibular, e eu aprendi também. Vou aprender bem depois, né? Aprendi quando já passei, né? Que azar, né? Então, apanhei na hora de viver isso aí. Bom, e você vai ensinar para os seus amiguinhos aí, esses colegas, olha só o que eu aprendi hoje. Mas eu vou dar o fundamento completo de tudo isso. Por que essa coisa converge, né? Porque aí não foi explicado por que converge, para onde que converge, não foi explicado nada. Então, vamos lá. E vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos reconhecer primeiro quem é o primeiro elemento. O primeiro elemento é esse cara aqui. A raiz de 3. O segundo elemento, o A2. Vou fazer passo a passo e você vai se convencer que tudo funciona muito, muito bem, tá? O segundo elemento é esse cara aqui. Concorda? É esse. Esse é o terceiro elemento. Mas aqui já vai notando o seguinte, nota o seguinte. Isso aqui é raiz de 3 mais raiz de 3, essa coisa aqui. E raiz de 3 é o A1, esse cara aqui. Tá vendo? Vamos lá. Agora, quem é o A3? A3 é igual agora a esse cara. Certo? Opa, aqui está errado. Desculpa, aqui tem esse 3. É aqui, isso aqui. Aí, tá? Aqui também estava errado, tá? 3. Aí, agora sim. Isso. Então, deixa esse aqui, o A3. Tá bom? O A3, veja, isso aqui é o A2. Então, você vê que isso aqui é... Isso aqui é o A2. Aham. E você vai vendo que aqui aparece uma regrinha. Certo? Eu vou colocar reticências. Então, desse jeito, eu tenho que o A n mais 1, vou colocar, tá? É igual com quem? Veja, o A1 é raiz de 3. O A2 é raiz de 3 mais o anterior. O A3 é raiz de 3 mais o anterior. E assim vai. Certo? Então, isso aqui vai ser algo assim, né? Uma coisa assim. Você vai observar que isso vai ser raiz de 3 mais o anterior, o AN. Concordam? Ok. Então, até aqui tudo bem, né? Então, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho, porque senão fica muito grande e a gente não enxerga. Tá? Então, essa regrinha você vai se lembrar, tá? Porque isso vai nos ajudar. Muito bem. Agora, uma outra coisa. A série, perdão, o que eu estou falando? A sequência está crescendo? Está decrescendo? É limitada? Como que é? O que você acha que é? Porque eu pretendo usar algumas propriedades, tá? Quais propriedades? Essas que estão aqui, ó. Aqui diz, se uma sequência é crescente e limitada superiormente, né? Imagina, crescente e limitada, então ela converge, ela é convergente. Então, o limite é menor ou igual que aquele limite superior. Tá bom? Então, toda sequência que está crescendo, deixa eu anotar aqui. Né? Pense assim, né? Você tem aqui a nossa reta, aqui está a sequência, está indo, está indo, está indo. Digamos que ele tem uma barreira aqui, sequência. Ele está crescendo. Então, o teoreminha diz que em algum momento ele vai parar, não vai ter como passar. Talvez, com certeza, antes do M. Antes ou vai ser igual ao M, tá? Se for crescente, ok? Crescente e limitado superiormente. Se for decrescente, é análogo, né? A sequência, em vez de crescer, né? Digamos, aqui tem um Mzinho, então minha sequência vai diminuir, 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 diminuir. Não passa para lá. Então, o teorema diz que, então, existe um limite. Vai ser maior que o M, maior ou igual que o Mzinho, tá? Então, é isso que eu quero usar. Para isso, eu preciso que a minha sequência seja crescente ou decrescente, tá? E como eu vou saber se a minha sequência é crescente ou decrescente? Se os números vão diminuindo, né? Oi? Se os números vão diminuindo. E no caso,
o próximo número, cada hora você acrescenta uma raiz de um número maior de 3. Então, ficaria 3 elevado a 1 sobre n menos x. Não, sobre n. E aí cada hora vai diminuindo. Isso no limite do infinito tende a zero. Então, a sequência decresce. Então, você acha que a sequência... Ah, tá. Aqui tem vários, aqui já escreveram já. O Diego diz, fazer AN sobre AN mais 1. E João Vitor diz, se AN mais 1 é maior que AN, isso para saber se é decrescente. Tá. Mas aqui vamos ver se a gente tenta fazer isso, tá? Vamos ver. Aqui tem uma relação entre eles, né? Vamos tentar, tá? Ok. Então, coloco AN. Opa. Ó. N. Vou colocar AN sobre AN menos 1. N mais 1, tá bom. Aí, eu tenho o seguinte, opa. Eu tenho o seguinte, a N, eu não sei como é que é a N, né? Então, A, N. E o N mais 1, pelo menos eu tenho isso. Bom, isso que eu posso usar. E aí? Essa quantidade positiva, digo, maior que 1, menor que 1? E aí, o que você pode falar? Esse é maior que 1, menor que 1? Menor que 1. Menor que 1? Sim. Por quê? Eu pensei no A1, por exemplo. Ia ficar raiz de 3, né? A raiz de 3 sobre 3 mais... Deixa eu pensar. Alguma coisa nos diz que isso aí tem que ser menor que 1, né? Mas sempre a gente fica... É fácil. A raiz de 3 já é maior que 1, hein? É 1,73. Raiz de 3 mais 1 alguma coisa. Então, Então daria... Ah, não, mas isso não pode provar. acho que dá para fazer, tá? Eu acho. Mas tem que pensar um pouquinho, fazer a conta certinho. Tá? Olha que não é AN, tá? É raiz de AN, tá? Raiz de 3 mais AN. Ok? Tá bom, vamos pensar um pouquinho. Ok, alguém? AN mais 1 é igual a raiz quadrada de 3 mais AN. Acho que dá o mesmo trabalho, João Vitor, tá? Eu acho que é um trabalho, mas pode tentar, tá? Vamos pensar um pouquinho. Vamos continuar pensando, rapidinho. Ok. Então, essa não vai ser a primeira vez que temos um probleminha assim, porque não é tão simples assim, né? Em outros problemas pode ser pior ainda, tá? Eu posso ter uma relação entre o AN, mas eu não sei definir se é maior que 1, menor que 1, e aí pode ficar complicado, né? Mas alguma coisa nos diz que o A1, veja, raiz de 3. Vamos fazer a conta aqui, olha. Raiz de 3, quanto dá? Dá 1,7321. Olha só, eu sei que isso aqui, se a gente fizer a mão, 2,1753. Parece que vai aumentando, parece que vai crescendo, né? Claro, esse número é maior que 1, mais 3. Esse número é maior que 3. Esse número é maior que 3. Portanto, a raiz de um número maior que 3 é maior que a raiz de 3. Realmente, tem cara de que está crescendo mesmo, tá? E eu não sei para qual valor ele está convergindo, eu não sei. Eu não sei por enquanto, eu não sei se eu sei que está crescendo, ok? Eu sei que está crescendo.
Tá bom? Eu sei que ele está crescendo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu A1 é menor que o A2. Eu acho que isso é verdade, tá? Ok. Então, não temos que... Ok, deixa eu ver. Notamos melhor, notamos que... Eu noto o seguinte. O A2... Maior que isso aqui. É menor que isso aqui. Deixa eu ver. Concorda? Sim. Uhum. Ok. Tá. Agora vai aparecer algumas coisas legais, tá? Agora vamos pensar. Conforme vai aparecendo. Eu vou somar em ambos lados o 3. E nada demais. Muito bem. Eu vou tirar a raiz aqui. Ok? Muito bem, deixa eu averiguar aqui, escrever um monte de coisa aqui, deixa eu ver, analisar aqui. Que eu vou precisar de tempo para analisar aqui. Uhum. Uhum. Tá, ok. Vamos pensar, tá? Eu não peguei a ideia do seu colega. Ok, vamos fazer... Se você pegar e calcular o limite de 3 elevado a 1 sobre 2 vezes n, quando n tende ao infinito, isso dá zero. Tá, deixa eu ver o que você fez. Você fez isso aqui. Calma, calma. Esse aqui significa o quê? Tá, isso significa 3 elevado ao meio, né? Ok, entendi. E a 2, isso aqui significa o quê? Peraí. Eu A1... Isso aqui é 1, vou deixar assim. E isso aqui significa o quê? Peraí, vamos lá. Isso significa 2 vezes 1 meio. Quanto é 2 vezes 1 meio? Isso aqui dá 1, correto? Sim? Então seria isso aqui. Mas, peraí, A2 é igual a 1 mais 3? Não, seria a raiz quádrupla de 3, né? E esse número que você vai acrescendo, ele vai diminuindo. No caso, ainda tem uma raiz, que deixa o número ainda menor, né? Mas... Peraí, eu peguei o seu e então tá ficando meio estranho. Então você, afinal, deixou essa formulinha aqui, ó. Essa última formulinha. Mas fica, deixa eu ver. Essa é a formulinha aqui. Aqui tá faltando nada, não? Tá faltando uma raiz sobre tudo, né? Uma raiz quadrada só? Só. Acho que falta mais. Uhum. Tá. Isso aqui seria n elevado ao meio, né? N meios. Não, o N fica de baixo. É por causa do... É que é difícil escrever no computador. Seria 1 sobre 2 vezes N. Ah, tá. 1 sobre 2 vezes n. Ah, tá. É isso? Por exemplo, se n vale 2, cadê? 2. Ixi, desculpa. Se n fosse 2, teria 2 menos 1, 1 a 1, mais raiz quarta de 3. Não é não.
tá? Tá faltando uma coisa aí, tá? Não é bem isso não, tá? Olha, se n for 2, seria A2. A2 seria, e aqui seria A1. E aqui seria n vale 2, né? Então, 2 vezes 2 dá 4. E não é isso que nós temos, tá? Alguma coisa falta, tá? Talvez tenha verdade aí, mas está faltando alguma coisa, tá? Algum nzinho aí, alguma coisa assim, né? Então, vamos tentar seguindo a minha ideia por enquanto, tá? Se você tiver, vai que foi um errinho por aí, e talvez está certo mesmo, vai continuar falando, tá? Tá, que estávamos aqui, né? Eu somei, ok, agora vou tirar a raiz. Vou colocar a raiz. Pronto, algo que você deve saber, né? Quando você colocar raiz aqui, a desigualdade não muda. Por quê, professor? Porque a função raiz é uma função crescente. E sempre que você tem uma função crescente, a desigualdade não muda, tá? A função raiz é assim, crescente. Ok? Diferente da função 1 sobre x, que é decrescente, tá bom? Aí sim a desigualdade muda. Ok. Ok. Então, a gente observa aqui, olha só, o que a gente está tendo. Isso aqui, olha, aqui era A1, esse aqui o A2, e esse aqui, se você observa, é o A3. Concorda? Ok. Aliás, antes de começar aqui, eu poderia ter feito o seguinte. Isso aqui foi, assim, bem como que calculando, né? Deixa eu tirar aqui esse aqui. Esse. Aí. Deixa eu colocar aqui. O que eu vou colocar? Bom, raiz de 3 maior que zero, né? Então, se eu somo ambos lados 3, então eu tenho 3 mais isso, perfeito. E se eu tiro raiz, perfeito. Olha só. Aqui você tem que o primeiro elemento positivo, ok? Daqui somei 3 em ambos lados. E agora esse aqui, o A2, e esse aqui é o A1. O A1 menor que A2, daqui você observa A1 menor que A2. E aqui você observa o A2 menor que o A3, correto? Então, realmente, tem uma sequência crescente. Mas eu não vou provar desse jeito. Aqui estou observando que esse aqui, o A1, o menor que A2, o A2 menor que o A3. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Você tem que o A1 é menor que o A2. 2, certo? E aqui, você observa daqui, você observa que o A2, esse aqui é o A2, né? 2 é menor que o A3, ó. Isso. Bom, então, eu não vou fazer assim, essa conta assim enorme, mas dá uma ideia. Tem uma ideia de como fazer isso, né? Estamos tendo uma ideia, tá? Ok. Eu acho que esse número é menor que... menor que 3, menor que 2, menor que 4. Uhum. Eu acho que esse número é menor que 5. O que você acha? É menor que 5? Claro que é menor que 5. Agora, esse número é menor que 5, eu estou querendo fazer uma coisa aqui, ver se todos os números, esses números aqui são menores que algum número, né? Eu quero saber se eles são, essa sequência é limitada, tá? Isso eu gostaria de saber, tá? Se essa sequência é limitada, tá? Ok? Tá. Por enquanto, estou vendo, quase vendo, observando que ela é crescente, tá? Eu gostaria de saber se ela é limitada. O que você acha? Será que ela é limitada? Ou não? Parece ou não parece? Pelo menos parece que é crescente. Já tem uma grande coisa aí. Certo? Já tem alguma coisa aí, né? Mas o que você acha? É isso? Que ela é limitada?
Eu não estou vendo se seja limitado, mas talvez você esteja enxergando, né? Talvez. Não parece ser limitada, porque olha só. É a raiz de 3, 1,73, mais 3 dá 4,73. Aí vai ficar a raiz de 3 mais raiz de 3, vai ficar raiz de 4,73, mais o próximo 3 que vier. Aí parece que só vai crescendo. Não, crescendo sim vai crescendo, mas será que é limitada? Esse é o que eu Então, pergunto. sem limitar. Você Vamos acha que fazer a n menos a n menos 1 e ver se o acréscimo vai diminuindo? Desculpa, pode repetir, por favor? Você faz a n menos a n menos 1 e vê se o acréscimo de cada passo da sequência vai diminuindo. Se ele for diminuindo e tender a zero, quer dizer que a função é limitada. Ah, é? Por que você acha que é limitada? Não, eu não sei. Eu estou dizendo que se você fizer isso e provar que o acréscimo vai tendendo a zero, então a função vai chegar no momento que ela não cresce mais, então ela é limitada. Já que ela é crescente, né? E ela para de crescer. Peraí. Eu acho que você tem razão, peraí, deixa eu pensar. Você não acha que seria bom provar isso, não? Você está dizendo aqui, calcule, olha só o que seu colega disse, tá? Isso não é o que o padrão, não estamos falando isso aqui. Então, seu colega disse o seguinte, né? Que calcule a n menos 1. Ó, fiz um enter aqui. O n menos 1. N menos 1 menos a n. Certo? Isso que você disse, né? Só que deixa eu ver se isso me ajuda bastante. Esse aqui menos esse aqui. Eu teria que fazer duas etapas, né? É ver se o acréscimo a cada passo da função ele vai diminuindo. Então seria ver se a n menos 1 menos a n menos 2 é maior que a n menos a n menos 1. Pois é. Tá, ok, vamos fazer uma coisa. Primeiro, vamos provar que a sequência é crescente, tá bom? Isso parece que todo mundo já está enxergando, e todo mundo está se convencendo, tá? E olha, que essa demonstração de que ela é crescente não teve nada a ver com essa conta aqui. Notem, tá? Quando as pessoas, né, trabalhavam sobre sequências, né, os caras do cálculo aí, eles não tinham calculadora nem computador, tá? Fazer essa conta já é difícil. Imagina essa conta aqui, imagina essa conta aqui, imagina essa conta aqui, ok? Claro, eles se empenhavam, faziam, não tinham medo de fazer as coisas, tá? Então, agora eu estou facilitando a vida, né, com a conta do computador. Então, por isso que a gente está fazendo aqui, sem necessidade de encontrar o valor desses números aqui, a gente já sabe que tem uma coisa que precisa crescente, tá? Então, vamos colocar que parece que a sequência é crescente. Tem sequências assim, que são doidas, que no início eles crescem e depois decrescem, tá? Ok? Mas eu tenho que provar que sempre vai funcionar, tá? Então, provaremos esse fato. Bom, como que a gente prova isso? Aqui que vai entrar o que se chama indução matemática. Você já escutou essa palavra? Você já escutou essa palavra? Indução matemática, indução finita? É quando você vai vendo o que acontece a cada passo e diz que vai acontecendo sempre. Uhum. Isso mesmo, tá? É isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos pensar. Então, deixa eu fazer uma pequena conta aqui. Isso. Ok, então vamos fazer o seguinte. Hoje vamos aprender, se você não sabia, o método de indução finita, tá? Ou indução matemática, tá? Ok. Então, usando indução matemática. Quantos de vocês são do curso da matemática? Ou alguém que não é, alguém que é? Todos são da matemática? Ou não? Ninguém? Física, tem alguém da elétrica? Que mais? Matemática aí, Arthur. Não sou, elétrica.
Física. Opa. Cadê a matemática? Tem não? Essa turma não tem mais matemáticos? Tem poucos? Tá, ok. Mas de qualquer forma você vai aprender. Bom, de que se trata esse princípio, tá? São poucas vezes que a gente utiliza. Por quê? Eu não consigo provar de forma genérica, né, que essa desigualdade se verifica. Eu quero provar quero provar o seguinte, provaremos isso aqui, que eu quero provar é isso. A, N, é que a sequência parece crescente, então quer dizer, a N é menor ou igual, tá? Nesse caso, parece que é menor descrito que A, N mais 1, tá? Isso que a gente vai provar, tá? Para todo N, né? Então, isso vamos provar usando indução matemática. Como é que se prova isso? Ah, professor, tá, vamos lá. Vamos ver. Como é que se prova isso? Existe um método para provar isso, tá? E esse método, não, a gente chama de método, mas, na verdade, esse método tem que ser provado, que serve para provar, né? Então, é isso que a gente fez na matemática, tá? Na matemática, a gente prova que esse método prova que isso funciona para todos os números naturais. Que loucura, né? Então, passo 1, primeiro passo. Ok. Opa, não é assim, não. Primeiro passo. O primeiro é o seguinte. Primeira coisa, você tem que provar que... O que você quer provar? Quero provar isso, correto? Então, tem que provar que isso vale, né? Devemos provar... Ó, devemos provar que a afirmação é isso aqui, né? Vale quando n é 1. Quer dizer, o início, tá? Existem vários métodos de indução finita, tá? Ou matemática, tá? Você pode começar em n igual um número, em n igual 3, n 4, n igual alguma coisa, tá? E aí dá para fazer. Mas nós vamos pensar com esse aqui, tá? Então, que tem coisas que dá para que funciona a partir de certo número. Então, aí você teria que usar isso. Bom, então devemos provar que isso funciona quando n vale 1. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Quando n vale 1, A1 é menor que A2? Sim, né? Daqui, né? Vimos que... Então, é isso aí. Essa parte é aproveitar. Opa. De fato, vimos que... Isso. Que 0 é menor que raiz de 3. Se você soma em ambos lados 3, você tem isso. E você tem que raiz de 3 é menor que raiz de 3 mais raiz de 3. Portanto, isso aqui é A1 menor que A2. Perfeito. Funciona. Então, está aprovada a primeira parte, é a primeira condição de indução finita. Segunda parte, nessa segunda parte, você não prova nada. Você aceita que isso funciona, tá? Então, o que a gente faz? É a segunda parte chamada de hipótese de indução, tá? Ok, a gente vai escrever assim, HI, só isso, tá? Às vezes é assim, hipótese de indução. O que você vai fazer nessa parte? Você vai assumir que isso aqui, ok, assumimos que isso vale, assumimos que isso vale quando N é igual a K, ok? Vale para algum K, ok? Então, o que a gente está assumindo aqui agora? Então, assumimos que isso vale quando N igual a K. Quer dizer, isso aqui. Quando é K, funciona. Já é verdade. Então, a partir de agora, isso vamos aceitar como se fosse verdade, tá? Ok? Ok. Isso aqui para nós é verdade agora, tá? Então, com
com isso que já provamos, com isso aqui estamos aceitando como verdade. Agora, devemos provar o seguinte, tá? Devemos provar que isso aqui vale quando n é igual a k mais 1, tá? Isso, a n menor que a n mais 1, vale quando n vale k mais 1. Isto é, devemos provar que... Então, esse aqui deve ser verdade quando n vale k mais 1, tá? Então, quando n vale k mais 1, k mais 1. Então, se n vale k mais 1, eu teria k mais 1 mais 1. Então, k mais 2, correto? Isso que nós temos que provar, tá bom? Ok? Isso aqui foi fácil. Normalmente a primeira parte é fácil mesmo, a segunda você assume, e a terceira é a parte que você tem que provar, tá bom? Então, como que a gente prova isso? Bom, então, a gente, de fato... Ok. Isso já é verdade, tá? De fato. Isso aqui é verdade para nós, correto? Ok. O que a gente vai fazer? Vamos lembrar das coisas que a gente fez inicialmente. Olha, estamos vendo que A2 menor que A3, só que como que eu cheguei aqui? Esse mesmo método eu vou seguir lá, ok? Aqui tinha o A1, eu somei 3 e depois tirei a raiz. Isso que eu vou fazer agora, tá? E deixa eu ver. Aqui, essa formulinha também não vou esquecer, tá? Que a n mais 1, né, é igual a raiz de 3 mais a n, tá bom? Ok? Vamos lá. Eu tenho isso como verdade. Então, isso é verdade, tá? O que eu vou fazer? Vou somar 3, vamos ver se me ajuda. Mais 3 em ambos lados, correto? Tá. Ok, passo seguinte, vou tirar a raiz, né? Tirando a raiz aqui. Tirando a raiz aqui. Tá. Quem é raiz de 3 mais a vezes k? Vamos lá atrás. Opa. Aqui. Raiz de 3 mais AK. Se você trocar isso aqui, K, seria AK mais 3 e tudo em raiz. Isso é AK mais 1. Ok? Então, deixa eu escrever assim. Como AK mais 1 igual a tudo isso, tá? Certo? E isso aqui, quem é? É o AK mais 2. Certo? Por quê? AK mais 2, pelo que a gente viu, aliás, dessa mesma fórmula que a gente está em cima também, é a mesma coisa que raiz de 3 mais... Olha, se você ver AK mais 1 é raiz de 3 mais o anterior. Então, AK mais 2 é raiz de 3 mais o anterior. Perfeito? Isso aqui é AK mais 1. Perdão, AK mais 2. Então, o que eu tenho aqui me leva ao seguinte. Isso aqui que é AK mais 1. Isso que é AK mais 2. Perfeito. Ok, consegui provar isso. Era o que eu queria, olha. Devemos provar, ok? Que isso é verdade. E aqui está. Assim, temos provado, provamos, né? Que agora com isso eu provei o quê? Esse método diz que provei isto. A n mais 1 é menor que a n mais 1 para todo n. Portanto, a nossa sequência é crescente, tá?
Provamos que é crescente, tá? Agora, tem uma pergunta. Será que a sequência é limitada? O que você acha? E aí, o que você acha? A sequência é limitada? O que você acha, hein? Eu acho que não. Bom, aí tem um que fala que não tem limitada. E aí, o que o resto diz? Uhum. Arthur diz que acha que é menor que 3. Sempre é menor que 3. Eu não sei por que também acho a mesma coisa, mas sempre tem que ficar de olho no negócio aqui. Alguém? Mais alguém? É. Aqui Thales acha que isso aí vai ser... acha que sim, né? Porque ele diz, tirar raízes infinitas vezes tende a um número bem pequeno. Bom, tudo que a gente está falando tem que ser provado agora. Tá bom? Tem que ser provado. Isso que a gente tem que provar agora. E como que a gente prova? Bom, lembra que no início a gente fez uma conta, né? A gente colocou assim, esse aqui número, se ele convergir, que seja o número L. E a gente fez umas contas. Então, parece que ele deve ter um limite, tá? E outra coisa, tá? Depois vocês vão ver. Toda sequência que converge, na verdade, ela é limitada, tá? Então, se ela converge, ela tem que ser limitada. Mas como mostrar que ela é limitada? Provar, temos que provar. Mas como que a gente prova que tudo isso aqui, o AN é sempre menor que um número, por exemplo? Ok? Que número? Uhum. Vamos pensar mais um pouquinho. Que diz, mas esse número bem pequeno é 1, não 0. Então, não sei se funciona. Ah, tá. Uhum. Ok. Vamos lá, continua pensando. Uhum. Muito bem. Tá, deixa eu me lembrar aqui um pouquinho. Eu sabia que essa coisa aqui estava convergindo para alguma coisa, né? Tá, deixa eu pensar aqui, só que pelas contas que eu fiz aqui, não estou conseguindo chegar de novo a um lugar que eu quero. Uhum. Mas a gente tenta mais uma vez. Ok, a gente quer saber se isso aqui é limitado.
Ok? Esse aqui é menor que, se você ver, é menor que 1.7. E esse aqui, será que é menor que... Esse aqui é menor que 1.7. Então, é um pouquinho, quase 2. 2 mais 3, raiz de 2 mais 3 é menor que 5. É menor que raiz de 5. Esse aqui, raiz de 3, esse aqui, raiz de 5. E esse aqui é raiz de 5, né? Digamos que seja raiz de 5, não é? Estou exagerando. Isso aqui, e raiz de 5 é 2 ponto alguma coisa. Então, isso aqui pode ser 3. Então, raiz de 3 mais 3, 6. Raiz de 6. Raiz de 6. Então, eu acho que isso aí se aproxima de raiz de 6, né? Ok? Isso aqui não passa de raiz de 6. Ok. Se isso aqui for raiz de 6, e raiz de 6 quanto é? Quanto que é raiz de 6? É raiz de 3 vezes raiz de 2. Quanto é raiz de 6? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aí você pensa, é 2 pontos e alguma coisa também. Opa. Já não é muita coisa, né? Raiz de 6 e 2 pontos alguma coisa. Uhum. Isso é o A3, né? Uhum. Esse aqui é 2 pontos tantos, né? Aqui também. Então, isso aqui é 2 pontos alguma coisa, mais 3, então dá 5, raiz de 5. Raiz de 5 e um pouquinho, né? Agora, esse aqui também está dando, se você pensa, é 2 pontos alguma coisa. E isso aqui é isso, mais 3, daria 3 mais 2 pontos alguma coisa, daria raiz de 6 de novo. Então, perto da raiz de 6, está perto da raiz de 6. Tudo isso aqui está perto da raiz de 6. Ok? E esse aqui, por exemplo. Aqui, raiz de 3, 1.7. Então, arredondando, raiz de 5. Isso seria a raiz de 5. E seria 2. 2 mais 3. De novo, está perto do 3. Não sei porquê, parece que isso aqui é menor que 6. Menor que 6, menor que 6, menor que 6. Tá. Agora vamos ver se nosso chute resulta, tá? Ok. Ok. Vamos lá. E aí vocês vão me corrigir. Ok. Esse aqui é óbvio, né? Esse aqui é menor que 6. Tá? Menor que 6. E esse aqui... Tá, deixa eu tirar aqui. Ok. Isso aqui é verdade. Perfeito, é verdade. Uhum. Se eu tenho raiz de 3 mais 3, se eu acrescento 3, eu tenho 3 mais 6. Uhum. Ok. E agora eu tiro raiz em ambos lados. Vamos ver se isso funciona, tá? Às vezes isso aí me atrapalha. Então, isso aqui, pelo menos essa expressão é menor que raiz de 3 mais 6. E raiz de 3 mais 6, quanto é raiz de 3 mais 6? É raiz de 9. Isso é 3. Ou isso aqui é menor que 3. Claro que isso também era menor que 3, tá? Ou... Tá, olha só. Vamos lá. A ideia é que seja limitada, quer dizer, menor que alguma coisa, tá? Menor que alguma coisa, tá? Então, vamos pensar ainda. Vamos pensar. Então, aqui, se eu acrescento mais 3 aqui, eu acrescento mais 3. Aqui já pode ter começado com 3 também, tá? Eu tenho 3 mais 3 e calculo raiz. A raiz vai dar raiz de 6, que é raiz menor que a raiz de 9, tá? Ok? Deixa eu pensar, ok? Vamos lá. Essa expressão é menor que a raiz de 9. Bom, é a raiz de 3, de 6, mas raiz de 6 é menor que a raiz de 9, tá? Então, menor que 3 também de novo, tá? Deixa eu, antes de fazer com...
Isso aqui, raiz de 6, né? Ok, raiz de 6. Então, deixa eu ver. Agora sim, vou me ajeitar. 6, que é menor que a raiz de 9, né? Óbvio, né? A raiz de 9 é 3. Ah, tá. Espera aí. Veja o que a gente está fazendo, tá? Eu comecei chutando, certo? Eu comecei chutando. Então, vamos pensar. Esse aqui, raiz de 3 menor que 3. Sim. Ok. Se acrescento 3 em ambos lados, eu tenho 3, correto? Ok. Tá, muito bem. 3 mais 3. E aqui seria 3 mais 3, correto? Raiz de 3, aqui seria raiz de 6, certo? Seria raiz de 6, que é menor que raiz de 9, que é 3. Então, aqui, essa quantidade é menor que 3. Correto? Perdão. Menor que 3. Só que eu tinha que acrescentar 3 aqui de novo. E depois tirar a raiz. Ok. Aqui tem a raiz de 6. Perfeito. Ok. Então, eu chutei, coloquei o 6 aqui. Só para um número grande, para não me atrapalhar. E eu estou observando, eu vou fazer de novo, se quiser, tá? Eu estou observando o seguinte, tá? Olha só, agora sim. Tenho raiz de 3, menor que 3, isso é verdade. Acrescento 3 em ambos lados. Ok, acrescenta, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, e aqui tira a raiz. Tira a raiz. Tira a raiz, professor. Tira a raiz. Isso dá raiz de 6, que é um número que um fracionário, eu não quero, não gosto, tá? Não interessa, não gosto, tá? Mas raiz de 6, que é menor que raiz de 9, que é 3. Então, esse numerinho é menor que 3. Concordam? Esse aqui é menor que 3. Então, o A1 é menor que 3. O A2, que está aqui, é menor que 3. Então, por tudo que está acontecendo, eu acho que vou conseguir isso aqui. Ok. Agora, mais uma vez. Eu vou acrescentar 3 aqui, você já sabe o que vai dar, tá? Vou acrescentar 3 aqui, vai ficar 6, correto? E agora eu vou tirar a raiz. E tiro a raiz de 3, de 6, que é um número que não me interessa, mas é menor que a raiz de 9, que é 3. Concordam? E esse aqui é o A3. Ah, então, de novo, eu estou tendo uma coisa mágica aqui. Todos os números, todas essas sequências são menores que 3, tá? Parece, né? De forma geral, né? O AN, desculpa, é menor que 3. Então, o que estamos querendo para todo N? Eu acho que é menor que 3, tá? Eu acho. Tá bom? E como eu vou provar isso? Bom, se eu tivesse percebido isso antes, talvez poderia provar assim, que isso aqui é menor que 3. Mas nem sempre as coisas funcionam assim de cara. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu acho que funciona. O que eu vou fazer? Vamos treinar indução matemática, tá? Usaremos indução matemática. Olha, primeiro, vocês estão se convencendo do que estou fazendo? Eu não preparei esse exemplo, tá? Mas eu tenho uma ideia, tá? Eu coloco problemas assim ao caso, e é bom, a gente sofre junto. Mas veja, aqui, raiz de 3 menor que 3. 3 mais raiz de 3, eu somei ambos lados, tá? E eu tenho raiz de 3 mais raiz de 3, e vai dar raiz de 6, só que raiz de 6 é menor que raiz de 9, e raiz de 9 dá 3, ok? Então, eu consegui que esse aqui ainda seja menor que 3. Talvez consiga colocar no 2 aqui, eu não sei, eu acho que não, tá? Eu não sei, mas 3 me funcionou. Eu coloquei 6, funciona com 6, né? Mas como vi que dá para fazer com 3, comecei a fazer. De novo, olha, cheguei aqui nesse ponto, olha. Que é o primeiro elemento menor que menos 3. O segundo elemento menor que 3. Pronto, agora, com o mesmo argumento, chego aqui o terceiro elemento, o A3, menor que 3. Ah, tá. Então, eu acho que isso funciona. Então, agora pensa o seguinte. Estou tendo uma sequência crescente e que é limitada superiormente. Então, o que vai acontecer? Ela deve ter um limite, tá? Mas então, vamos lá.
Então, vocês já estão espertos, como que se prova isso? Tá? Eu vou fazer isso. Primeiro passo é o seguinte. Isso aqui deve ser verdade. Devemos provar que isso aí é verdade para quem? Qual o primeiro passo? Devemos provar que isso é verdade, que o n é menor que 3, mas quando n vale quanto? Quando n vale o quê? Ok, só relembrando aqui em cima. Aqui estão todos os passos. Provar. O que você quer provar? Isso. Que vale para todo número natural? Sim, você quer provar isso. Então, primeira coisa, você tem que provar que isso vale para quando n vale 1. Ok? Depois você vai assumir que coisa? A hipótese de indução. E essa equivalência, ou essa relação, vale quando n vale k. E depois você tem que provar que essa relação vale quando n igual a k mais 1. Essa é a receita, não tem nada demais, tá? Então, devemos provar quando n vale 1, como diz João aqui. Perfeito. Mas será que isso é verdade? Bom, isso é fácil, porque, deixa eu ver, de fato, quando n vale 1, o A1, quanto vale A1? A1 vale quanto? Quanto vale A1? O primeiro elemento. Raiz de 3. E bom, é menor que 3, né? Nada demais, tá bom? Sempre o primeiro às vezes é mais fácil, tá? Aqui, o segundo é a hipótese de indução. Ok? Não provamos aqui nada, a gente assumimos que isso aqui é verdade para n igual a k. Isto é, só para que fique claro, estamos assumindo que isso é verdade, mas quando n vale k, quer dizer que AK é menor que 3. Então, para nós, isso já é verdade agora. Ok? Passo último. Devemos provar. Ok? Então, passo 1 e passo 2 são pontos nos quais você deve provar, tá? Ok? O que devemos provar? Devemos provar que essa desigualdade aqui vale para n igual a k mais 1. Tá bom? Então, o que devemos provar? Trocando n por k mais 1, devemos provar isso, tá? Isto é, devemos provar que isso aqui é verdade quando n vale k mais 1. Perfeito? Então, vamos colocar assim, de fato. De fato. Será que é verdade mesmo? Vamos ver se a gente chega lá. O que a gente tem? Vamos usar essa hipótese aqui, ok? Quase sempre a gente vai usar essa hipótese anterior para continuar. Isso é verdade, concordam? Sim? Agora, vou copiar e colar. E seguindo a mesma ideia, olha, quando você faz isso aqui, aqui está a ideia de tudo, tá? Então, aqui, eu tenho que AK é menor que 3. Eu quero fazer aparecer AK mais 1. Então, vou somar 3 em ambos lados. Então, 3 mais, ok? E próximo passo, vou tirar raiz. Pronto. Esse elemento aqui, se você percebe, veja só, o que nós tínhamos feito bem lá atrás. Aí, o AN mais 1 é igual a raiz de 3 mais AN. Então, se você trocar AK mais 1, é igual a raiz de 3 mais AK. Opa. Isso aqui, raiz de 3 mais AK, e o AK mais 1. Tá? Isso aqui, raiz de 3 mais 3, bom, isso aqui é raiz de 6, né? E é menor com certeza que 3.
é menor que a raiz de 9, que é menor que 3. Pronto. Era o que nós queríamos provar. Esse AK mais 1 é menor que 3. Aqui está, é o que nós queríamos provar, tá? Portanto, provamos que isso aqui, né? Isso aqui, vale, tá? Com essas três coisas, 3 passos, né, do método de indução, isso aqui vale para todo N natural, quer dizer, começando de 1, né? Ok. Pronto. O que vou fazer agora? Eu fiz isso aqui passo a passo, mas olha, eu sei que você pode fazer mais rápido, tá? Então, aqui está a nossa sequência. Ela é crescente, tá? Opa. Resumindo, a sequência que nós temos, né? A, N, é crescente e limitada. Bem, ela é crescente e limitada. Pronto. Limitada superiormente ainda, tá? Isso que interessa, tá? Veja só o que está aqui. Tá? Se a sequência é crescente e limitada superiormente, então ela é convergente, tá bom? A sequência é crescente e limitada superiormente ainda. Ok? Então ela é convergente. Tá bom? Agora ficou claro? Ela é crescente, provamos. Ela é limitada superiormente, provamos. Agora, é convergente, provamos. Só que provamos por causa do teorema, né? Qual o limite agora, então? Ok? Então, qual é o limite? Ok? Agora sim, estamos autorizados para usar qualquer truquezinho aí para calcular o limite, tá? Então, podemos calcular o limite. Bom, tem vezes que não, você só sabe que é crescente e é limitado superiormente, e você não pode calcular o limite, tá? Mas nesse caso, nesse problema, é possível sim, tá? Ok? Então, vamos calcular o limite. Presta atenção agora. E AN mais 1. Não, vamos fazer assim. Supondo. Agora sim, vamos fazer aquele truque que fiz no início, tá? Supondo que o limite, quando ele vai para o infinito, né? Supondo que o limite do AN seja um número, digamos L, tá? Temos que... Quanto vale o limite de AN mais 1? Quanto vale o limite de AN mais 1? L. L. Daniel diz L. Todo mundo diz L, concorda? Por quê? Por causa do truque do vestibular, que a gente está autorizado a usar ele agora, não tá? Quer dizer, daria para a gente usar agora, né? Ou não? Não. Mas por que vale L? Porque ela não passa de 3, então ela tem um limite. Sim, mas eu disse limite do AN é L. E por que o limite do AN mais 1 também é L? Porque ela converge. Mas pode convergir para outro número, né? Ela pode convergir mesmo sendo limitada? Quer dizer, ela pode não convergir mesmo sendo limitada? Não. A sequência é crescente. Sim. A sequência é crescente e limitada. Então, ela converge. Quem converge é esse carinha aqui, com AN. E estou supondo que ele vai para L. Estou supondo que o AN. Mas aqui eu troquei o limite do AN mais 1. Certo? Ela converge a L. Sim, mas por quê?
Por que não AL mais 1, AL mais 3, ou A é outro L? Quando você falou, eu entendi que a N era a sequência inteira, então não importa se fosse o AN mais 1, AN menos 1, se a sequência inteira, o limite dela converge para L, eu pensei dessa forma, por isso que eu falei sim, sem pensar. Mas tá certo. O AN mais 1 é uma subsequência, portanto, tem que convergir para o mesmo limite. Tá bom? Ah, sim. É isso mesmo, tá? A intuição nos diz que é isso mesmo, tá? Mas por que que ele vai? E se alguém não ficou esclarecido, porque isso acontece, tá? Ok? Olha. Eu vou escrever, tá? Porque não é só automático, tá? Tem que fundamentar, né? Nossa sequência é a 1, né? Deixa eu calcular aqui. A 2, aqui a 2, a 3, vai, a 4 aqui. Pronto, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, perfeito, e ok. Então, aqui eu tenho isso. Essa é a minha sequência N, correto? E como é a sequência AN mais 1? Quer dizer, aqui N mais 1. Como é essa sequência? Quando N vale 1, então ele vai ser o A2. Quando N vale 2, ele vai ser A3, ok? Repetindo. Quando N vale 1, eu tenho A1. Perdão, quando N vale 1, isso vale 2. Então, vou ter o A2. O primeiro elemento aqui é o A2. E o segundo elemento desse aqui, quando N vale 2, isso vale 3. Quer dizer, ele vai pegar todos os elementos aqui. Concorda? Dá para ver que isso é uma subsequência, tá? É uma subsequência, tá? Ok? E como é uma subsequência, nós aprendimos. Se o limite de AN vai para L, então o limite da subsequência vai para L também. Certo? Ok? Olha por isso. Oi? Certo. Tá bom. Então é isso, tá? É muito interessante isso aqui, tá? Mas é isso que no vestibular vai ensinar para vocês, só que não com muito detalhe. Agora, o AN mais 1 tinha uma cara. Aqui está a cara e o AN mais 1. O AN mais 1 aqui, lá em cima, já quase esquecido já por nós, era esse cara. O AN mais 1 é esse cara. Pronto. E daqui, o que a gente vai fazer? Ok. Essa raizinha aqui eu posso tirar e ele vai para cá. Concorda? Né? Porque a raiz é uma função contínua. Ah, tá, professor. Então, deixa eu colocar isso aqui. Ok. É assim. Então, essa raizinha pode passar para o outro lado. Então, aqui eu tenho L quadrado e tiro essa raiz. Perfeito. Limite de 3 mais AN. Eu sei quanto vale o limite da AN. Vale L. Então, isso aqui, afinal de contas, vai para onde? Vai para onde? Isso aqui vai para 3 mais L, porque isso aqui vai para L. Então, vai ser assim. 3 mais L. Pronto. Aí temos aquela equação que a gente tinha visto do início, tá? É a mesma coisa, tá? Portanto, olha só que bonito. Portanto, resolvendo essa equação, então, resolvendo essa equação, eu tenho, deixa eu passar esse aqui. Passaria com menos, mas fazendo as nossas equações aqui, é menos 3, isso. Aí está. Uso Bhaskara aqui, eu tenho dois valores, né? Isso aí não vou fazer aqui. Aí está. Então, eu tenho as minhas soluções, tá? Logo. Então, ele vale isso.
Ou ele vale isso. Esse aqui. Pronto, ok. Então, ele tem dois possíveis valores. Esse ou esse. Qual dos dois valores vou escolher? Qual dos dois valores vou escolher? O positivo. Por quê? Porque é raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Desse termo aí do L. Bom, eu tenho que escolher realmente o positivo, porque a minha sequência... Quadrada de um número real? Ok. Eu observo que todos os elementos da minha sequência são maiores que raiz de 3. A nossa sequência é crescente, concorda? Né? E o menor valor é raiz de 3. Tá? Então, deixa eu escrever assim melhor. Como? Nós temos o seguinte, tá? Nós temos que raiz de 3... Raiz de 3 é o primeiro elemento, tá? É o primeiro elemento. E a nossa sequência é crescente, tá? Né? A2, A3 e assim vai. Certo? E aqui está o AN. Ok? E aí continua, não para. Mas a gente descobriu que esse número, por mais que seja, é menor que 3. Então, a nossa sequência toda está entre raiz de 3 e 3. E ainda é bonitinha, é crescente. Em momento algum, então, esses valores são negativos, tá? Ok? Não são negativos. Como esse aqui é um valor negativo, menor que raiz de 3, ok? Esse aqui é menor que 3, então ele não pode ser, tá? Então, só pode ser um valor entre esses valores aqui, menor ou igual que 3, e esse deve ser, né? Não sei quanto aqui dá, ok? 2.328, tá? Ok? Então, tem que ser o valor. Quando, o teorema dizia assim, né? Olha, se uma sequência é crescente e limitada superiormente, então ela é convergente. E o limite é menor ou igual ainda que aquele limite, tá? Ok? Então, os elementos são aqui maiores que raiz de 3. Todos são maiores ou iguais que raiz de 3, tá? Todos são maiores ou iguais que raiz de 3. Então, o limite também tem que ser maior ou igual que esse. E tem que ser menor ou igual que esse, tá? Ok. Então, como? Melhor assim. Olha, está escrito, né? AN é maior que raiz de 3, então, ele tem que ser maior ou igual que 3, tá? Então, melhor assim. O L não tem chance. Ele pode chegar a ser 3, tá? Mas ele vai ser menor ou igual que 3. Mas como todos são maiores ou iguais que raiz de 3, ele também é maior ou igual que raiz de 3. Tá bom? E o único número que encaixa com isso é esse cara, tá? Tá bom? Então, ele vale esse número, tá? Não porque seja positivo nem negativo, tá? Em alguns outros casos pode dar, né? Até negativo, tá? Mas nesse caso está dando esse valor porque o limite tem que estar entre raiz de 3 e 3. Aí está. Ok? Finish. Acabou. Ok? Esse é o problema. Tá bom? Eu fiz passo a passo. Você vai ler de novo, vai ver de novo, que se trata de duas coisas, né? Ver que ela é crescente ou decrescente, que ela é limitada e pronto. Então, ele vai ter limite. E só calcula o limite, tá bom? Eu fiz aqui em 2 passos isso aqui. O outro problema dos seus colegas, que está aqui, isso aqui, eu fiz a mesma coisa. Tentei induzir, chegou uma formulinha, e aqui consegui provar de alguma maneira que isso aqui era crescente, e já demonstrei que era limitada. Então, ficou um pouquinho mais fácil. Mas foi direto, tá bom? E mesmos argumentos, cheguei a provar quanto era o valor disso aqui, tá?
Ok. Antes de fazer isso aqui, eu tenho um probleminha para vocês. É esse aqui. É o seguinte. Eu prometi 2 pontos para a pessoa que resolva que isso aqui é uma sequência limitada. Tá bom? Tá bom? Você está escutando aí? Você vai ganhar 2 pontinhos e mostrar que essa sequência é limitada, tá bom? Deixa eu ver se eu pedi mais aqui. Então, fiz isso com seus colegas, eu vou fazer com vocês também, tá? Ok. Ok. Então, ela é limitada, tá bom? Ok? Desculpa. Então, prove que essa sequência aí é limitada. Outro exemplo que eu deveria ter feito com seus colegas também, mas não foi nessa sequência. Então, calcule isso aqui. E aí, quanto você acha que dá esse valor? Você acha que isso é crescente, decrescente? Não, nada disso? Eu acho que ela converge, porque isso é menor do que n mais 1 sobre n elevado a n. E n mais 1 sobre n elevado a n dá e, quando vai para o infinito. Né? Então, ela é menor do que e, com certeza. Não, então, assim, sua resposta é, então esse limite existe, né? É isso, né? Sim, eu não sei calcular, mas ele existe. Ela é limitada. Tá, ok. Vamos lá. Então, uma forma de provar vai ser ajuda de quem? Trocar aqui x e chamar o superpoderoso x. Aqui, vamos lá. Vou pensar como se fosse uma função, tá bom? Aí, bom, não é a única forma de fazer essas coisas, tá? Ok? De novo, ok. Eu tenho uma exponencial aqui, né? Se você x vai para infinito, isso vai para 0, isso vai para 1, e isso aqui é infinito. Eu teria 1 elevado ao infinito. É o que nós chamávamos uma indeterminação. Ah, mas isso é indeterminação fácil, entre aspas, de eliminar. Como? Eu aplico e logaritmo natural. Ok? A função exponencial. Quer dizer, tudo isso aqui, vai virar para cima. Porque exponencial com logaritmo se eliminam entre eles, né? Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Bem. Bom, aí eu preciso calcular somente esse limite, tá? Mas, professor, quando você calcular esse limite, você já provou que a sequência é limitada. Como é que é? Você pediu aqui no nosso livro lendo 2 pontos. Mostra que a sequência é limitada. Isso de calcular o limite já não serve como uma prova, não? Peraí. O que significa ser limitada e o que significa calcular o limite? Bom, se ela é limitada, ela tem limite inferior e superior. Se é limitada tem limite superior e limite inferior, correto? Sim. Tá. Aqui estou calculando o limite. Não estou calculando o limite superior, limite inferior, tá? Sim. Ok? Essa palavrinha pode confundir a gente, tá? Limitada, não sei se em português também existe essa palavra, a gente diz acotada em espanhol, mas parece que isso funciona também em português, só que não é padrão. Bom, então, aí confunde um pouquinho, né? O que significa limitada? Aqui significa que tem, não que tenha limite, senão que tem limites. Superior e inferior, tá? Tá bom? Entendi. Tá bom? Pode ter uma função, uma sequência, perdão.
pode ter uma sequência que seja limitada, mas que não tenha limite, tá? Tá bom? Tá bom? A palavra limitada significa que tem limite superior, limite inferior. Tá bom? Mas pode ser limitado, não ter limite? Claro. É tipo o exemplo do cosseno da outra aula, né? Você não Isso. consegue calcular um. Esse Ah, aqui. sim, perfeito. Esse é limitado. Tem limite superior, tem limite inferior, mas não converge. Tá bom? Entendi. Tá bom? Isso é necessário, tá? A gente aprende perguntando, tá? Não aprende um dia antes da prova, tá? Não existe isso, tá? Então, o que a gente vai calcular agora? Vamos calcular o seguinte, vamos calcular o limite dessa parte em cima. E aí fica fácil. A parte de cima, limite dessa parte de cima, quando x vai para infinito, né? Bom, se eu calculo quanto vale isso, tá feito, tá bom? E quanto vale isso? Tá, aí, é só pensar. Bom, usando propriedades de logaritmo, eu tenho que esse x, vem para cá. Perfeito. Isso, já desceu. Já desceu. Obrigado, tá? Isso aí, tem que descer. Se x vai para infinito, isso vai para zero, isso vai para 1. 1. Logaritmo de 1, quanto é? Logaritmo de 1 é 0. E se vai x, vai para infinito. Infinito vezes 0. Temos uma indeterminação. Infinito vezes 0. Que eu posso transformar essa indeterminação, eu posso transformar em algo mais fácil. Essa indeterminação eu posso transformar em algo mais fácil. Então, vou fazer assim. Deixa eu pensar agora. Eu posso colocar esse aqui como se fosse um denominador. Ok? Agora, esse aqui, se x vai para o infinito, isso vai para zero. E aqui eu teria, se x vai para o infinito, vai para zero, e aqui mais 1. Isso vai para 1. Logaritmo natural de 1 vai para zero. Então, 0 sobre 0. Agora, se tenho uma indeterminação do tipo L'Hopital, eu vou fazer cálculo derivada em cima, cálculo derivada embaixo. Ok. Acho que, sei lá, coisa está... Isso aqui, deixa eu ver, fica menos 1 sobre x ao quadrado. Correto? E esse aqui vira 1, vou colocar assim, 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Ficou feio, né? Vezes a derivada do que está dentro. E a derivada do que está dentro é a derivada disso vezes isso aqui, 0. Então, 1, na verdade, menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui é exatamente o que está aqui, tá? É exatamente o que está aqui. São igualzinhos, tá? Então, vou eliminá-los, tá? Some e some. São igualzinhos. Então, fica somente isso aqui. Né? Aí está. Quanto vale isso agora? Quanto vale esse limite? Esse aí todo mundo ficou. Perfeito. Então, que maravilha, olha só. Isso é matemática mesmo. Isso aqui está indo para onde? Para 1. Portanto, esse limite vai para onde? Então, logo, o nosso limite é igual a e elevado a 1, que o número é. Pronto. Portanto, o limite que nós tínhamos não era com x, era com nzinho. Tá? Então, aqui tem n. Vai para onde é isso aí? Para e também. Oh, que maravilha. Muito lindo. Ok? É muito bonito isso aqui. Esse número aparece muitas vezes em muitos probleminhas, tá? Aparece demais. Ok? Quanto vale isso aqui? Vale o número e.
que é usado em logaritmo, certo? Ok? Tinha que ser ele, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, tá, olha só. O professor, Sim, se eu provo que essa sequência aí, ela converge, então eu posso falar que o limite que o senhor achou é o limite superior ao mínimo? não. 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 Se você prova que uma sequência converge, ele não necessariamente é o limite superior mínimo, nem o superior máximo, tá? Não necessariamente, tá? Mas é que tem aquela propriedade de uma sequência limitada e convergente. Eu acho que eu posso ter errado ela, mas eu achei que era isso. Ela converge, é limitada, então o limite superior ao máximo é o limite do trem. Eu vou olhar depois. Tá. Ok, o que é que acontece, né? Se você tem uma sequência crescente, limitada superiormente, então o limite dessa sequência é o limite superior mínimo. Tá bom? Ah, sim. Tá bom? E se você tem uma sequência decrescente e limitada inferiormente, então o limite dessa sequência é o limite inferior máximo. Isso é verdade sim, tá? A gente não colocou isso, não escreveu, mas isso é verdade, tá? Mas, se uma sequência for limitada, sem saber se ela é crescente ou decrescente, eu não posso saber se esse limite foi o limite inferior mínimo, máximo, não posso saber, não. Entendi. Ok. Essa sequência aqui, já estamos acabando, tá? É convergente? É limitada? Né? Bom, eu teria que responder algumas coisas. Teria que responder se essa sequência é crescente ou decrescente. O que você acha dessa sequência? É decrescente. Tá, vamos colocar os elementos dessa aí. Essa sequência aí, os elementos dele, são assim. Vou pular alguns passos, tá? 1, né? Raiz enésima de 1, 1. Raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2, bom, é isso, né? Eu nem precisava colocar aqui, mas é isso, tá? Aí. Você disse o quê? Desculpa, aqui, essa sequência o quê? Ela é decrescente, porque no final vai ficar n elevado a zero. N elevado a zero? É, porque o limite de 1 sobre n é zero, quando n tende ao infinito. Tá, vamos ver. Mas como você está observando aqui, aqui o primeiro elemento é 1, o segundo elemento é quanto? Raiz de 2. Isso aqui é 1,41, 42, 1, 3, 5, quer dizer, maior que 1. Então, não é decrescente assim, né? Mas você vai observar uma coisa curiosa. Você tem um grau de verdade assim, tá? Isso aqui, quanto equivale a isso aqui? Olha, eu vou usar desse aqui. Vale 1,42222. Que curioso, ele cresce ainda, tá? Porque esse aqui é 1,41135, ó, 1,4142. Então, esse aqui está crescendo. Mas olha que coisa maravilhosa. 4, raiz quarta do 4 é a mesma coisa que raiz quadrada da raiz quadrada de 4. Raiz quadrada da raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que raiz quadrada do 2, de 2. Raiz quadrada de 2. Então, esse carinha é o mesmo que esse aqui. O que aconteceu? Subiu, 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 desceu. E pode acontecer que oscile, tá? Uma função cosseno, ela oscila, tá? Mas nesse caso, isso aqui não vai acontecer, tá? E vai acontecer uma coisa, ele vai começar a decrescer. E como eu vou provar, professor, que isso aqui vai começar a decrescer? Ok? Como que eu vou provar isso? Bom, deixa eu ver. Então, antes que o tempo acabe, me faltam 2 minutos só, mas aqui. Para provar que ela decresce, aqui está a nossa mesma sequência, tá?
eu preciso provar que AN seja maior ou igual que AN mais 1. Perfeito? Mas isso não acontece sempre. Aqui estamos observando que ele pode decrescer a partir de certo número. E aqui está. Eu fiz aqui. Então, deveria provar isso, correto? Devo provar isso, ok. Aqui está, raiz enésima de n. E aqui está. O AN mais 1 é o próprio AN, só que trocando n por n mais 1, tá? Quer dizer, em vez de n, n mais 1. Em vez de n, n mais 1. Tá? Em vez de n, n mais 1. Em vez de n, n mais 1. Aqui está. Perfeito? Ninguém vai discutir isso aí, né? A única coisa que eu fiz aqui, raiz enésima de n é n elevado a 1 sobre n. Aqui também, raiz enésima, n mais 1, esse aqui, 1 sobre n mais 1. Bom, aqui eu fiz o quê? Esse n mais 1, que é como se fosse a raiz aqui, ele passa para cá, e esse raiz enésima 1 sobre n passa para lá, como n, né? Esse aqui passa para o outro lado com n, e esse aqui passa para o outro lado, tá? Eu preciso provar isso. Então, isso significa provar isso, provar isso. Estou só desmembrando e fazendo as continhas aí. Ok. E aqui, n elevado a n mais 1 é n vezes n elevado a n, maior ou igual que isso aqui. Nada demais, tá? Só continha, tá? Esse n elevado a n, passei para esse lado. Ok? E olha só onde aparece esse negócio agora. Então, n é maior ou igual que... Olha só, aqui tem o mesmo expoente. Então, eu tenho isso, opa. Olha, aqui tem n mais 1 e aqui tem n, correto? Que você pode fazer n dividido por n, dá 1, 1 sobre n. E, oh, maravilha, onde que apareceu aí? A sequência que a gente colocou lá em cima, tá? Oh, desculpa. Então, essa quantidade, como eu pedi para vocês provar que é limitada, quer dizer, ele não passa de um número, tá? Ele não passa, não é maior que um número. E também, claro, não é maior que um número, é menor que um número fixo. Então, esse aqui, por exemplo, se é limitada, então então é menor que 3, por exemplo. Mas o nzinho, o n comum, n qualquer, essa desigualdade não vale quando n vale 1. Não vale quando n vale 3, 1, 2 e 3. A partir de certo momento ele vai funcionar, tá? Acho que com 1 e 2 não funciona. A partir do 3, isso já começa a parecer funcionar. Mas, como isso aqui é limitado, crescer isso aqui, no final de contas, vale um número. E o n cresce. Então, como isso aqui é um número, então essa desigualdade vai ser verdadeira a partir de certo n, tá? Então, essa desigualdade é verdadeira, e então isso é desigualdade verdadeira, mas a partir de certo momento, por causa disso, tá? Bom, aqui foi a pergunta que eu coloquei para os seus colegas, tá? E sem tentar nos desviar, ok? Ok, tá. Então, eu tenho uma sequência, desculpa, tá? Essa sequência é decrescente, decrescente. Só que não é somente decrescente, todos esses valores, se você observa, ela é decrescente, decresce, mas essa quantidade é sempre maior ou igual que 1. Então, repetindo, é uma sequência decrescente maior que um número. Maior que pelo menos o número 1, tá? Ok, isso que eu coloquei aqui. É decrescente a partir de certo momento. Além disso, o n é sempre maior ou igual que 1, né? Portanto, a raiz enésima de n é maior ou igual que a raiz de n, raiz de 1, né? Tirando a raiz aqui enésima, tem 1. Então, isso aqui sempre é maior ou igual que 1. Portanto, essa sequência é decrescente, limitada inferiormente, portanto, converge, tem que convergir. Sequência decrescente e limitada inferiormente. Então, converge. Até aí tudo bem. E qual é o limite? O limite é fácil de calcular agora. Bom, desculpa. Bom, o que eu fiz? Apliquei de novo o L'Hopital. Ok? Transformei isso em n em x, nx. Ok? De novo a mesma coisa. E o limite deu... Cadê? 1. Tá bom? Então, o limite de raiz enésima de n dá 1 também, tá bom? Bom, isso aqui eu expliquei talvez com mais detalhe, né? Fiz passo a passo com a turma 2, tá? Mas tá lá, tá bom? Tá gravado também, tá? Então, isso vai para onde? Vai para 1. Isso vai ser útil, bem útil depois, quando você vai tratar sobre sequências e séries depois, tá? Então, isso aqui é necessaríssimo, tá? Então, é isso, tá? Eu vou desligar a nossa gravação, mas se você quiser conversar, pode conversar.